Boa noite. Estamos aqui mais uma terça-feira para seguir com o nosso estudo do livro A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. Então eu vou iniciar lendo um pedacinho do que nós fizemos na semana passada para retomar a leitura, e hoje nós vamos encerrar esse capítulo. O resumo diz assim: a experiência estética, ela acontece sem que nós estejamos esperando. É como se qualquer tipo de inspiração que não chega quando nós nos esforçamos e pensamos, agora eu vou colocar tudo de mim e vou fazer com que aconteça uma experiência de beleza. Boa noite, Tereza. Bem-vinda. Estou fazendo um resuminho, relendo o pedacinho final do que nós fizemos na semana passada, em que ele diz que a experiência do belo, ela normalmente chega quando nós não estamos esperando. Ela nos pega de surpresa, quando nós abaixamos a guarda. É um fenômeno bem conhecido, como acontece com as nossas melhores intuições. Elas chegam quando estamos tomando banho, quando estamos dirigindo, ou seja, quando nós não estamos nos esforçando para chegar lá a todo custo. É como se o belo estivesse nas mãos de um Deus caprichoso e imprevisível. E é tarefa nossa se, quando ele chega, nos fazemos receber estando prontos ou não, pois quem sabe quando ele voltará. Em uma história das tradições sufis, tu te encontras diante de uma porta. Quando essa porta se abrir, poderás entrever do outro lado o paraíso, mas não se sabe quando isso acontecerá. Talvez serão necessários 1000 anos. Talvez isso acontecerá daqui a um momento. Tu estás ou não pronto? Então, esse foi o finalzinho do capítulo passado, onde ele diz que nós precisamos estar prontos, porque nunca sabemos quando a experiência da beleza vai nos invadir, vai acontecer. E hoje a gente vai seguir, o título desse pedacinho é Se deixar ir, lasciarsi andare, em italiano, que seria eu me entrego, eu me permito deixar acontecer. Tudo isso indica que um elemento central da experiência estética é o se permitir ser tomado de surpresa. É estar vulneráveis, sem que se espere nada, e, portanto, não ter ideias pré-concebidas daquilo que seja belo ou não. A espontaneidade do belo nos ensina justamente isso. A beleza não pode ser presa, aprisionada nas nossas categorias mentais pré-existentes. O belo, para ser chamado de belo, é sempre algo novo, também quando é velho ou muito velho, quando é uma música que já escutamos 1000 vezes, ou uma paisagem vista e revista. Mas naquele momento
a música, a paisagem nos revelam alguma coisa de novo. Por isso, o belo nos ajuda a sermos verdadeiros, porque se nós o procuramos seguindo as nossas ideias pré-concebidas, nunca o encontraremos. A beleza nos ensina a cogliere l'attimo, em italiano, a pegar aquele instante que passa, porque não sabemos se vai se repetir. Este é um ensinamento de enorme importância, porque uma coisa é viver imersos no hábito. Cada dia é igual aos outros dias que já passaram. Cada experiência é a fotocópia de outras experiências. Cada momento é um déjà vu. Nesta perspectiva, o belo é mais ou menos oferecido como uma garantia. Porém, uma garantia apagada, meio desbotada. Outra coisa é viver pegando esses instantes assim como eles chegam, sabendo que nada se repete e que a beleza de hoje não tornará nunca mais. Ou seja, é o ensinamento da gente viver o momento presente, estarmos totalmente presentes e conscientes naquilo que está acontecendo agora. E esse é um desafio para nós hoje, porque estamos sempre pensando no que vem depois e muitas vezes não estamos ali onde estamos. Podemos estar de corpo presente, porém a nossa cabeça muitas vezes não está ali. Muitas vezes nós estamos com pessoas queridas, porém nós estamos mais preocupados com o nosso celular, por exemplo, com as mensagens que chegam, em olhar as mídias sociais e não estamos aproveitando aquele momento que não vai se repetir. Isso é só um exemplo do que ele quer dizer aqui, né? Dessa importância de nós estarmos onde estamos, olhando com olhos de quem quer ver, realmente presentes naquilo que estamos fazendo, cada dia, cada momento. E aí ele segue dizendo: com a beleza é assim, não sabemos nunca com certeza quando chegará. Precisamos estar prontos para nos darmos conta e acolhê-la quando ela chega e deixar que ela vá quando ela se vai. Saber encontrar a beleza entre as pregas secretas da vida, nos momentos mais impensados, nas situações mais aparentemente incompatíveis. Nesta perspectiva, sabendo de descobrir um tesouro que será meu somente por um instante, eu estarei mais atento e experimentarei maior gratidão. E não é assim que deveríamos viver sempre? É verdade. É assim que deveríamos viver sempre. Porque se nós soubéssemos apreciar cada instante de pequena beleza da nossa vida, com certeza seríamos mais felizes. Com certeza conseguiríamos dar mais significado para os nossos dias. Eu estava pensando nisso essa semana. Eu estava parada
Era um dia de sol, eu estava aguardando o ônibus e de repente atravessou a rua e veio me perguntar alguma coisa qualquer, uma senhora. Na verdade, ela nem veio me perguntar, ela passou por mim e fez um comentário a respeito do vento frio. E aí eu respondi, ela passou por mim, atravessou a rua e foi caminhando do jeitinho dela, e eu fiquei olhando aquela cena e vendo beleza naquilo ali, naquela cena, naquela senhora caminhando, atravessando a rua, tendo feito esse comentário, tendo olhado para mim, dado um sorriso, e fiquei imersa por alguns segundos naquela cena. E aí vocês poderiam dizer, tá, mas o que tem de beleza nisso? Tem, porque foi algo diferente que aconteceu naquele dia. O olhar daquela senhora, o jeito dela caminhar, o vento que batia naquele momento, o comentário que ela fez. Então, foi algo inusitado e foi algo que, de alguma forma, trouxe um colorido diferente para o meu dia. Porém, isso poderia ter simplesmente não acontecido se eu estivesse ali parada no meu celular. Então, quantas coisas a gente perde, a gente tem perdido, vivendo mais dentro da tela do celular do que observando as coisas que acontecem ao nosso redor. E aí me vem em mente um vídeo que eu vi algum tempo atrás, já faz acho que mais de ano, de uma cena que mostrava duas pessoas, um rapaz e uma moça, passando um pelo outro com o celular, cada um olhando o seu celular, e nada aconteceu. E se essa mesma cena tivesse acontecido, em que ela passava por ele, perguntava alguma coisa, eles se olhavam e ficava um ponto de interrogação no ar, como esse encontro poderia ter sido significativo e talvez se desenrolado em algo mais. Então, mostrando que a forma como as pessoas se relacionavam, se viam, se encontravam, era completamente diferente de como tudo tem acontecido hoje, né? E quantas coisas a gente perde quando estamos desconectados da vida que está acontecendo ao nosso redor, enquanto muitas vezes nós estamos imersos no nosso celular ou no nosso computador, ou enfim, né, nas telas no geral. Mas, dando sequência aqui, vamos adiante. Portanto, o belo nos leva ao aqui e ao agora. Ele nos devolve ao aqui e agora. Diante do belo, é muito mais difícil ficarmos distraídos. Seguir a via ou a estrada da beleza significa estar no presente, viver na realidade com uma presença que não admite distrações ou fugas. Estamos aqui com todo o nosso ser. Este é o Kairos, como vinha chamado na antiga Grécia, o momento da oportunidade, o momento sem tempo, no qual chega a revelação. Então, na Grécia existia o tempo sem tempo, que era aquele tempo no qual estávamos fazendo algo que nos envolvia tanto, que era tão bom, tão gostoso, tão divertido, que é como se o tempo não passasse. E Cronos, que é o tempo cronológico, o tempo do relógio. Então, quando estamos normalmente fazendo algo que nos absorve, que nos emociona, que nos envolve,
é como se nós estivéssemos num tempo fora do tempo. Então ele fala isso. Kairos era o tempo da antiga Grécia. Momento da oportunidade, momento sem tempo, no qual chega a revelação. Tudo isso, naturalmente, é um bem. O único inconveniente é que o presente dura um instante. No momento mesmo em que percebemos, já terminou. Pensando bem, essa situação pode se tornar um suplício, porque a beleza nos chega improvisadamente, se oferece com uma riqueza incrível. Mas depois de poucos instantes, tudo termina. Permanece sim a recordação, mas não nos basta. A palavra que me vem em mente é comovente, me diz um dos entrevistados. Quanto mais forte é a experiência da beleza para mim, tanto mais intensa é a dor que a acompanha, porque eu sei que depois tudo termina. E ao contrário, nós gostaríamos de pegar uma imagem, nós gostaríamos como se nós quiséssemos capturar, prender aquela imagem, parar aquela imagem da beleza. Gostaríamos que a beleza parasse e se tornasse para sempre parte da nossa vida. Mas nós sabemos que ela, de uma certa forma, morre, e isso nos provoca angústia. E depois tem uma outra razão pela qual a experiência estética, se vivida em toda a sua intensidade e profundidade, pode causar inquietação. Talvez até um certo desgosto. E é que ela nos coloca diante da espontaneidade. Ora, alguns de nós ficam mais, se sentem mais confortáveis com a espontaneidade dos sentimentos, com tudo aquilo que é imprevisível e não controlável. As crianças nisto são campeãs. São muito mais espontâneas do que nós, porque elas confiam naquilo que poderia acontecer. Porém, para muitos adultos, o inesperado dá medo. Então, ele está falando a respeito desse traço do inesperado, do imprevisível, do incontrolável, que para algumas pessoas é sentido assim, essa questão da beleza, da experiência estética. Ela causa uma certa inquietação, um certo desconforto. Aí o autor diz assim: eu fiz uma pesquisa na internet com relação a este tema, reações ao inesperado. A grande maioria das respostas falava do inesperado como sendo um fato negativo e que gera medo. Por exemplo, um ataque terrorista ou uma catástrofe natural. E explicava como é necessário as pessoas se precaverem, mais do que legítimo, mas isto nos dá também a possibilidade de entender o quanto nós tememos o inesperado e, portanto, nós temos horários, tabelas,
anotações, datas limite para serem cumpridas, olhamos as previsões do tempo, o horóscopo, sentimos necessidade de regras. E a angústia perante o desconhecido precisa ser, de alguma maneira, diminuída. Então ele traz isso para mostrar que, mesmo diante da beleza, existe uma certa angústia que está aqui perante o inesperado. Então, o ser humano, ele se sente mais confortável quando ele consegue controlar, prever algumas situações. E aí ele fala da necessidade de cumprir horários, cumprir datas limites, as pessoas que vão atrás de saber do horóscopo, para que de alguma forma elas consigam prever o que vai acontecer. Então, o fato de não poder prever, a minha emoção diante da beleza poderia gerar algum desconforto. E também o nosso crescimento interior se nutre de espontaneidade. Pensem em episódios memoráveis da vida de vocês. Um encontro, um momento em que aconteceu de se apaixonar, uma intuição que chegou sabe-se lá de onde, o nascimento de uma ideia, um momento inesperado de felicidade, uma inspiração criativa, uma decisão vital que amadureceu. Todos ou quase todos os momentos decisivos da nossa vida chegam em modo inesperado. Não são planejados. Não estão sob nosso controle. São uma surpresa. Encontrar a nossa espontaneidade quer dizer encontrar a nossa natureza. É isso que de nós é mais fresco e genuíno, porque não é preparado e nem muito elaborado. Ser previsível, seguir sempre os mesmos esquemas, se refugiar em estruturas que nos deem segurança, isso é o contrário do crescimento. O taoísmo fala de Ziran, que literalmente significa ser assim como se é. E normalmente isso é traduzido como espontaneidade. É a harmonia com a natureza, sem pretensão, sem falsidade, sem esforço. Encontrar a nossa espontaneidade significa sentir-se livre. O nosso verdadeiro eu é espontâneo. Bonito isso, né? Ziran, ser assim como se é. A espontaneidade, a harmonia sem pretensão, sem falsidade, sem esforços. Nosso eu é espontâneo, nosso eu é verdadeiro. Uma das produções mais espontâneas da nossa psique é o sonho, justo porque está além do nosso controle. O sonho nos fascina. Certo, muitos dos nossos sonhos são banais e repetitivos. Os sonhos de sermos submetidos a um exame, de ter perdido as chaves de casa, de estarmos atrasados, são muito comuns e não são mais do que reflexões a respeito dos nossos
anseios. Porém, existem também os sonhos que são belos. Sonhos de encontros com personagens extraordinários, de ambientes ricos e harmoniosos, de magníficos dons recebidos, sonhos de voos, da natureza nos seus aspectos mais esplêndidos, de estados de bem-estar e euforia. Não por caso, para definir bela uma coisa, às vezes nós dizemos, é um sonho, é tão bonito que parece um sonho, ou é a casa dos sonhos. Uma mulher de 40 anos, por exemplo, tendo que decidir se adquirir, comprar uma casa, fala com uma amiga e lhe confia o seu dilema. Se eu seguisse a razão, eu faria melhor em desistir, enquanto o meu coração me empurra a dizer que sim. Durante a noite, ela tem um sonho. Existe um espaço de cor rosa dourado. Pode ser um maravilhoso pôr do sol. Mas tem também ouro, e neste espaço, aos poucos, chega uma figura com as mesmas cores, que me oferece um coração de ametista e me diz: para aquele teu problema, deves escutar as razões do coração. Naquele momento, eu me sinto muito bem. E então, eu decido com o coração. Esse sonho que ele descreveu foi feito por essa mulher, então, que tinha uma dúvida a respeito de comprar ou não uma casa. E depois que ela teve esse sonho, ela resolveu que sim, que ela compraria a casa, mesmo que a razão lhe dissesse que talvez não fosse o caso. Mas ela resolveu escutar o coração depois de ter feito esse sonho. O belo, portanto, é inesperado. Ele chega em modos que não podemos prever e nem controlar com exatidão. Certo, existem lugares como as galerias de arte, ou as salas de concerto, ou jardins floridos e parques naturais que podem favorecer o encontro com a beleza. Mas o belo não se submete a regras ou programas. Se procuramos pegá-lo, ele escapa das nossas mãos. Se justo no momento no qual o estamos degustando, estivermos angustiados com o pensamento que, logo em seguida, ele irá nos escapar, nós tornamos a nossa vida impossível. Se tentamos provocá-lo, o surgimento do belo, à força, se procuramos defini-lo, se procuramos estabelecer cânones indiscutíveis, permaneceremos frustrados. A única alternativa, portanto, é se abandonar, é se deixar levar, aceitar que o belo escapa e deixar que isso aconteça. Se diz que na Índia os macacos são capturados colocando mangas atrás de um buraco no muro. A mão do macaco passa facilmente através do buraco. Porém, quando ele pega a manga, ele não consegue mais
tirar o braço para fora, porque a manga é maior do que o buraco. Bastaria que o macaco deixasse cair a manga para tirar o seu braço, mas é mais forte do que ele. Ele não solta a manga e desta forma permanece prisioneiro. Nem mesmo para nós é fácil deixar cair a nossa presa, nesse caso, a beleza. O apego a tudo isso que gostaríamos que fosse nosso para a eternidade. A beleza pode ajudar no abandono de nós mesmos, mas é um longo caminho. Estudando a experiência estética, assim como acontece na realidade cotidiana das pessoas, eu me dei conta disto, diz o autor. Se quisermos encontrar o belo, devemos aprender a fazer sempre menos e da complicação chegar na simplicidade. Não procuramos embalsamar a beleza, criar obstáculos ou inibir a emoção que a acompanha, defini-la ou poluí-la com explicações, colocá-la numa gaiola de cânones pré-definidos ou impor a beleza aos outros. Basta somente estar diante do belo, sem acrescentar ou tirar nada. Deixar que o belo entre no nosso espaço interior, em maneira livre e limpa. E assim, no lugar de possuí-la, de possuir a beleza, deixar que seja o belo a nos possuir. Então, essa é a frase final deste capítulo, capítulo 6. E eu vou reler. Basta somente estar diante do belo, sem acrescentar ou tirar nada. Deixá-lo entrar no nosso espaço interior em maneira livre e limpa. E assim, no lugar de possuí-lo, deixar que seja o belo a nos possuir. Então, hoje, nós terminamos o capítulo 6 e na próxima terça vamos iniciar o próximo, que se chama Além do Lugar Comum. Quem tem me acompanhado, vocês percebem se está acontecendo com vocês alguma evolução no sentido dessa percepção da beleza? Talvez alguma diferença no dia a dia, no modo como vocês têm percebido, mesmo pequenos momentos de beleza. Talvez a Teresa, que eu sei que tem me acompanhado praticamente todas as terças-feiras, se tu quiser dizer alguma coisa, Teresa, a respeito, escrever aí para mim, a respeito de como tem sido para ti essas reflexões a respeito da beleza. Se tem mudado alguma coisa, se tem aprofundado, talvez, esse processo. É interessante quando a gente coloca uma lente sobre algum aspecto da nossa vida, é como se ali
naquele tema, as coisas começassem a acontecer de uma forma diferente, como se abrisse uma porta. Nesse caso, estudando a beleza, provavelmente, quando a gente começa, né, isso seria interessante que vocês me falassem a respeito. Quando eu começo a aprofundar essa minha percepção, por exemplo, sobre a beleza, é como se o universo me mandasse mais disso, para que eu pudesse perceber o crescimento desse campo na minha vida. Teresa está dizendo, a gente se entrega mais, valoriza mais apreciar o belo. E algo interessante, né, Teresa, que ele fala no livro, é essa espontaneidade do belo. É como se esses momentos eles se apresentassem para a gente sem terem a pretensão de nada. Eles simplesmente se apresentam. Mas se nós tivermos olhos para ver, nós conseguimos enxergar beleza o tempo inteiro ao nosso redor, nas coisas mais aparentemente insignificantes, digamos assim, né? Preparar o nosso olhar para conseguir aprofundar essa percepção de beleza. E aí, antes da gente encerrar por hoje, eu vou convidar vocês para nós fazermos uma visualização. E quem quiser participar, feche seus olhos, se coloque numa postura confortável, na cadeira, na poltrona, no sofá, onde vocês estão nesse momento, que vocês possam se recostar, apoiar a coluna. E com os olhos fechados, vai trazendo uma inspiração bem profunda. E procura com a tua respiração trazer calma para o teu corpo. Então inspira, talvez em 3 ou 4 tempos. Segura um pouquinho o ar, aquilo que for confortável. E agora solta o ar de forma mais lenta. A saída do ar é importante que ela seja mais demorada do que quando o ar entra. Dessa forma, você vai relaxando seu corpo, relaxando a sua mente. E se vier algum pensamento, você simplesmente deixa ele passar, sem dar corda para esse pensamento ou alimentar, como se ele fosse uma nuvem que passa. E você volta a sua atenção para a respiração. E procura perceber a sensação tátil do ar nas suas narinas. Procura perceber o seu corpo, a sensação, o peso dos seus cabelos sobre a cabeça, a sensação da sua roupa sobre o seu corpo. Percebe o peso do seu corpo sobre a cadeira. Percebe essa música ou os ruídos ao seu redor.
Percebe a sua respiração. E você agora relaxa o seu corpo, vai relaxando a sua cabeça, couro cabeludo, relaxando as expressões faciais, soltando o seu pescoço, os ombros. Solta os braços, as mãos, relaxa a coluna, relaxa o peito, o abdômen, quadris, relaxa as suas coxas, joelhos, panturrilhas, tornozelos e pés. E você se percebe completamente entregue, com o corpo solto. E agora, nesse momento, você se transporta até um lugar em meio à natureza, onde existe um riacho. Você pode chegar aí em segundos, através da sua imaginação. Você se vê diante desse riacho, num horário do dia que seja prazeroso. Você escolhe. Céu sereno, azul, sem nuvens, temperatura agradável, uma brisa suave, confortável. E você se vê diante desse riacho, simplesmente observando essa água que corre tranquilamente. A paisagem ao redor é de uma beleza extasiante. Tudo muito colorido. E você observa as águas desse riacho. Esse é o rio da vida. E ele está convidando você a seguir com ele. E você então decide entrar devagarzinho nessa água. Você sente a temperatura e ela é muito agradável. E na medida em que você vai entrando nessas águas e confiando nas águas desse riacho, você começa lentamente a ir tirando as suas roupas. Você vai se despindo, tirando cada peça de roupa. Você vai se despindo de tudo aquilo que você já não precisa mais carregar. Você tira as peças de roupa, talvez um óculos, talvez os brincos. Você vai simplesmente tirando tudo aquilo que não precisa mais carregar. Meias, sapatos,
talvez relógio. Você vai tirando tudo aquilo que não quer mais carregar. Você está dentro destas águas de temperatura agradável e você sente que é completamente acolhido ou acolhida pelas águas desse riacho. É como se você sentisse o amor, o acolhimento, o aconchego dessas águas. E você se sente surpreendentemente em segurança e vai entrando mais e mais, cada vez mais fundo, mais e mais fundo, até que você se percebe boiando nessas águas. Visualize o seu corpo flutuando, boiando nas águas desse rio. Você não sente nenhum receio, pois você sabe que nesse lugar existem energias angelicais que ajudam você nesse momento. Então você se percebe flutuando completamente em segurança, completamente à vontade, se sentindo amparado, amparada por essas energias angelicais que você sabe que estão aí. Sinta o seu corpo em segurança, na superfície, enquanto as águas desse rio vão gentilmente conduzindo você. Seu corpo leve, sustentado por essas energias. Você deixa a correnteza levar seu corpo, simplesmente seguindo o fluxo desse rio. E enquanto você boia nessas águas, você vai com seus olhos abertos, observando a paisagem. Você aproveita para ver a paisagem ao redor dessas águas, uma ou outra nuvem lá no céu, as copas verdes das árvores, as borboletas e os pássaros e outros insetos que sobrevoam o rio. A brisa que atravessa o seu rosto. E o rio vai levando você, às vezes mais rápido, às vezes devagar, sem que você tenha que fazer nenhum esforço. Você vivencia o prazer de ser conduzido ou conduzida pelo rio da vida. Até que o rio deposita você suavemente em meio a um lindo campo de lavandas. A cor das flores é de um belíssimo lilás. E você se percebe absorvendo as energias de cura dessas flores, das lavandas.
Você se percebe agora em meio a essas flores, em estado de repouso e relaxamento, sentindo o perfume das lavandas, absorvendo essa energia de cura, absorvendo essa cor de cura e transmutação. Viva com toda a intensidade esse momento através da sua imaginação, criando essa cena onde você se vê deitado ou deitada neste campo de lavandas, essas belíssimas flores lilás, perfumadas, recebendo a cura desse momento lilás de transmutação, de regeneração. Absorva essa imagem, absorva esse momento de cura e de beleza e agradeça ao Rio da Vida por ter conduzido você a esse belíssimo lugar, a esse momento de encontro com a sua imaginação, onde você pôde criar esse momento de cura e de beleza. Registre esse momento na sua tela mental, absorva as bênçãos desse momento e devagarzinho, com a sua imaginação, você vem fazendo o caminho de volta, se permitindo voltar para o aqui e para o agora, trazendo desse momento as bênçãos, trazendo desse momento a beleza, a cura. E você se percebe aí na sua casa, onde você se encontra, sentado, sentada, e aos pouquinhos você vai movimentando os dedos dos pés e das mãos. Toma uma inspiração bem profunda. E no seu tempo, você abre os seus olhos. Espero que você tenha conseguido se deixar conduzir nesse rio da vida, que você tenha conseguido se visualizar em meio a esse campo de lavandas, receber essa energia, essa cor de cura, de transmutação, que você tenha passado breves instantes diferentes, criados pela sua imaginação, e que você possa receber os benefícios internos na sua corrente sanguínea, os benefícios dessa prática. E é isso, gente. Hoje ficamos por aqui e na próxima semana a gente dá seguimento ao nosso estudo. Agradeço por quem está acompanhando
e desejo a todos uma boa noite, um bom descanso. Nos vemos na próxima terça-feira. Um abraço forte a todos e um bom prosseguimento de semana. Tchau, tchau. Tchau, Tereza. Uma boa noite, um bom descanso. Fiquem todos bem. Tchau, tchau.